Olá a todos. Hoje, continuando esse projeto de fazer hangout sobre música e liturgia, eu convidei o meu amigo Jefferson Bittencourt, que trabalha com música em Florianópolis, é diretor de teatro também, trabalha com música renascentista e música medieval, mas daqui a pouco ele mesmo vai se apresentar e falar sobre o trabalho dele, para que, de novo, a gente retome uma conversa sobre a música, o papel da música dentro da liturgia e como isto hoje está sendo praticado no Brasil, seja em geral, seja por pessoas em particular que estão procurando resgatar, vamos dizer assim, a tradição da igreja e uma música propriamente litúrgica dentro das nossas missas. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Malê. Então, eu vou pedir para a gente começar você se apresentando e falando um pouco sobre esse trabalho que você desenvolve aí em Florianópolis e no estado de Santa Catarina, particularmente, seja com o Cantos Firmos, né, que é o grupo vocal que você dirige, seja em relação à própria liturgia. Maravilha, primeiro é um prazer enorme estar aqui conversando com você de novo, né, mais uma vez. E, bem, minha formação é em licenciatura em música e trabalho com teatro também, sou diretor de teatro também, já mais ou menos aí uns 16 anos. E dirijo um grupo de música medieval renascentista chamado Cantos Firmos, que já faz 15 anos esse ano, está completando 15 anos esse ano. Dirijo uma companhia aqui em Florianópolis também, chamada Persona Companhia de Teatro, e estou fazendo um mestrado agora na UDESC em teatro. Então, eu passo pelas duas áreas aí, né, pelo teatro e pela música há um bom tempo. E com o Cantos Firmos eu venho trabalhando esse repertório basicamente de 1150 a 1650, não necessariamente música sacra, né, a gente faz um repertório que abrange música vocal desse período, então quase 600 anos de música, né? E sobre o assunto que a gente vai tratar aqui, talvez seja interessante falar que eu venho fazendo um trabalho aqui, que também vai completar um ano agora, ali em setembro, que são missas gregorianas aqui na Catedral de Florianópolis, sempre um domingo por mês. Eu e os meus alunos, na verdade, de canto, realizamos a missa toda, né, com cantos gregorianos, as partes principais da missa e tal. E a convite do Padre Chang e do Padre Felipe, que tiveram essa ideia, que assistiram o Cantos Firmos e tiveram essa ideia de convidar para fazer, né, e tem sido uma experiência interessante, assim, fazer o canto gregoriano, bem pontual ainda, né, uma vez por mês apenas, né, a ideia é que isso possa aumentar, mas, enfim, eu acho que isso já é uma coisa para ser pensada já em termos práticos, assim, o que acontece ali, né, em relação a outras igrejas aqui de Florianópolis, né. Essa é uma missa dominical que vocês fazem? Isso, exatamente, uma missa dominical. Na verdade, na catedral, a cada domingo tem um grupo diferenciado, tem o próprio coral da catedral, tem a Associação Coral de Florianópolis, tem mais um grupo agora que eu não me recordo o nome, e a gente, um canto gregoriano, né? No caso, o Padre Schenck foi assistir o Cantos Firmos e gostou muito do trabalho e tal, e ele convidou o grupo para fazer essa missa, só que o grupo não podia assumir esse compromisso ali, até porque não são todos católicos, não tem essa relação com a missa. Ali tem um ateu, tem um adventista, tem enfim, bem diferenciados ali. Então, eu acabei, eu pensei em fazer, eu tinha muita vontade de fazer, né? Já há muito tempo isso. E aí eu convidei os meus alunos, na verdade. Meus alunos estavam trabalhando outro repertório, inclusive, mas aí eu falei para eles, vamos fazer esse repertório de música sacra e vai ser uma coisa interessante para eles, porque eles poderiam aplicar na prática, né, o que eles estavam estudando ali comigo. E aí a gente começou a estudar canto gregoriano mesmo e tal. E a gente já vem fazendo uma vez por mês. Se não me engano, é o terceiro domingo do mês. E como é a reação ou o retorno que você tem da comunidade, das pessoas que assistem à missa? Então, eu acho que vale a pena falar das duas coisas, sabe, Malê? Tanto do Cantos Firmos, quando a gente faz música sacra, porque a gente tem
no caso, o Cantos Firmes, ele tem repertório específico, assim, a cada concerto a gente procura fazer porque 600 anos de música é muita coisa, né, muita coisa mesmo. Então a gente, quando vai fazer um concerto, a gente elabora, do tipo, não, vamos fazer agora, como a gente está apresentando essa semana aí, canções da Renascença Francesa, vamos fazer um repertório só de Natal, de música sacra, vamos fazer... Então, quando a gente fez algumas vezes repertório de música sacra específico, por exemplo, a gente fez uma missa do Palestrina, a 4 vozes, com um acompanhamento de órgão e tal, e geralmente as apresentações, em primeiro lugar, são depois da missa, porque são concertos, né? Eles não são dentro não falando do Cantos Firmes, eles são depois da missa. Então, geralmente, a gente aguarda as pessoas da missa para que elas fiquem, né? A gente espera sempre que elas fiquem, para que a gente possa fazer o concerto para elas, né? E eles possam ouvir os convidados também, né? As outras pessoas. E é muito interessante, assim, porque as pessoas que ficam, principalmente as pessoas que ficam da missa, o relato delas com relação, em primeiro lugar, à sonoridade desse período, da música vocal desse período, tem muito a ver com o que eu conheço do aspecto afetivo que deveria ter na missa, sabe? Então, assim, o tempo todo a gente costuma fazer os nossos concertos e a gente vê as pessoas introspectivas, ouvindo a música, fechando os olhos e sempre com a conversa assim, nossa, eu voltei para aquela época, nossa, foi uma viagem no tempo, né? Cada um com o seu vocabulário, mas tem uma coisa que eu acho que é interessante, que é assim, elas se permitem ouvir música. No concerto a gente vê muito isso, sabe? Não é você sabe quando você está cantando, quando você tem um espectador que está olhando para você, mas está com a cabeça longe, assim, né? Não, a gente percebe que essa sonoridade desse período da Renascença e da Idade Média, as pessoas desfrutam com o corpo inteiro, vamos dizer assim, né? E dentro da missa, quando a gente tem feito o canto gregoriano, a gente tem percebido essa mesma reação. A diferença nós fazemos tudo em latim, né? A gente faz toda a parte do canto gregoriano em latim. Então, por exemplo, a gente procura, o Padre Chang, por exemplo, procura projetar o texto em português enquanto a gente está cantando, por exemplo. Isso é uma iniciativa prática que ajuda muito as pessoas a entenderem que parte que a gente está, né? A gente escuta, inclusive, muitas pessoas, pelo fato da repetição, começarem a cantar com a gente também. Entende? Então, assim, a gente já participou, por exemplo, o Cantos Firmes já fez missas ao estilo antigo, né, como é que se fala, tridentina, né, em que tinham pessoas na missa que sabiam exatamente quais partes cantar. Mas isso é um segundo estágio, assim, a princípio, né, a gente quer que as pessoas, a princípio, escutem e, ao mesmo tempo, se quiser cantar, cantem também, para tirar um pouco são melodias mais simples, né, é possível fazer isso, assim como o Felipe comentou da outra vez, né, no Hangout, no mensagem, basta você encontrar melodias mais simples, que com a repetição, com as pessoas costumeiramente escutando aquilo, elas cantam também, né, e a gente tem percebido isso, sabe? Tanto é que a gente já está mudando alguns movimentos das missas já está cantando outros kyries, porque as pessoas já estão querendo outras coisas, outras melodias, sabe? Então, isso está sendo muito interessante, assim. E ao mesmo tempo, assim, não é um grupo grande, tá? Eu vou te dizer que são eu mais 4 alunos, e agora são 2 alunos, porque 2 tiveram que ir embora da cidade, viajar e tal. Em 3 pessoas, a gente consegue fazer uma missa completa. 3 pessoas. Ali, óbvio, a gente tem um órgão de tubos que acompanha a gente. Mas o órgão de tubo faz as coisas mais simples. Por exemplo, algumas partes instrumentais da missa, por exemplo, a parte da comunhão, a gente não fica cantando. É uma parte instrumental, simplesmente, né? Então, isso ajuda. Mas teve um dia, por exemplo, que o organista não pôde ir. Ligou pra gente, estava no trânsito atrasado, ia faltar. Não tem problema, a gente fez inteira a capela. Então, quer dizer, não precisa ser um grande conjunto vocal, não precisa nem ser um coral, às vezes. 4 pessoas, 3 pessoas é o suficiente para você fazer uma missa completa. Entende? Isso é uma maravilha, porque eu acho que essa é uma boa uma estratégia, vamos dizer assim, não é? De você ter uma missa por mês, né? Ou pelo menos assim, eu sinto que poderia, por exemplo, ter mesmo uma missa dominical num horário específico, que não seja o horário de maior afluência, vamos dizer assim, né, onde as pessoas que têm já um amor e uma relação com a música tradicional da igreja também tivessem oportunidade, porque o que a gente encontra é simplesmente, na imensa maioria das paróquias,
os mesmos estilos em todas as missas, né? Algumas canções específicas que são algumas até desses lançadas pela CNBB anualmente aí, e que se tornam o padrão. E aí todo mundo ouve só aquilo ali, né? Então, isso é bom. Sim, Mas eu ia sim. te fazer uma pergunta que eu não sei se dá para um público leigo, que é o que a gente está visando aqui também, tentar explicar um pouco qual é a diferença, por que que a música renascentista, mesmo aquela que não é propriamente litúrgica, né, como você disse há pouco, e particularmente a litúrgica e o gregoriano, causam, vamos dizer, esse efeito que você chama a atenção, em que as pessoas como que mergulham na sua própria alma, vamos dizer assim, criam uma atmosfera propícia à vida interior, vamos dizer assim, né? Ou propícia ao contato com o universo interior. E qual é a diferença dessa? O que caracteriza essa fase da música aí e que hoje é tão distinto? Eu acho que tem vários elementos. Eu acho que propriamente vem da própria condição na história da música, com relação, por exemplo, à composição, propriamente dita. Tá? Então, se você pega grandes compositores contemporâneos de música sacra, você vai distinguir, também chamado de grandes por um lado, e por uns, e grandes também chamado por outros, um trabalho com uma consonância muito forte e um trabalho com uma dissonância muito forte. Esse trabalho um pouco agressivo para alguns e para outros não tanto, né, tem causado muito ruído na apreciação. E essa introspecção acaba sendo, vamos dizer assim, violentada por um excesso de dissonâncias, né? Então dá para perceber certos compositores que trabalharam isso, essa dissonância, e acabaram não sendo, não é nem aceitos, mas eles não têm abertura para esse estado de alma que eu descrevi ali, pelo excesso das dissonâncias. Então, se for pensar na história da música, você vai ter compositores nesse sentido. Então, o que eu percebo já com a música renascentista e a música medieval é que não era o propósito na composição musical essa relação tão forte com as dissonâncias, né? Então, isso já... Até falando um pouco mais de música erudita, tá? Não tanto de música popular. Eu acho que por isso que a música popular e o cancioneiro popular acaba crescendo também nas melodias dentro da igreja, pelo fato de não ter tantas dissonâncias assim também. Entende? Então, se for pensar na história da música, você já tem esse ponto que é muito forte. Em segundo lugar, uma outra coisa uma boa parte, que foi uma coisa que o Felipe falou que eu achei muito interessante também no Hangout, que da música de concerto para a música feita dentro da igreja, o aspecto solista das obras sacras também cresceu muito. Quer dizer, o aspecto nesse sentido de mostrar o quanto um cantor sabe cantar uma linha melódica, o quanto de melodias ele sabe ornamentar, o quanto ele sabe ser, vamos dizer assim, super cantor ou super instrumentista. Isso fica acima da possibilidade das pessoas desfrutarem, o que dificilmente acontece às vezes na música do Renascimento, porque as coisas no Renascimento são muito em bloco, é uma sonoridade em conjunto. Então, a gente escuta quando acaba um concerto, a pessoa fala, nossa, sua voz é linda, mas isso é a terceira ou quarta coisa que ela vai falar. A primeira coisa que ela fala eu viajei, eu fui para outros lugares, que linda essa sonoridade, que, nossa, eu fiquei olhando para a igreja e olhando os santos e viajei, enfim, várias coisas que têm a ver muito mais com a apreciação da sonoridade como um todo do que propriamente de um solista, de uma pessoa só. Falar, sua voz é bonita, entende? O que faz até com que algumas missas eu já fui assistir e veja justamente isso, mesmo os cantos mais simples, na hora que a pessoa vai, por exemplo, cantar o salmo, que ela vai fazer isso de maneira solista, ela imposta a voz de determinada maneira em que ela acaba querendo se destacar de todo o grupo que estava fazendo a música, e ela acaba sendo ela o centro da coisa, e não o que ela está cantando, né? Então, eu acho que essa música coral, essa composição desse período que a gente chama de música antiga, né, Idade Média, Renascimento e Barroco, acaba tendo uma certa vantagem nisso, sabe? Mas se você mesmo pegar obras um pouquinho para frente, Malê, caso fosse
necessário se fazer numa missa uma obra de Beethoven, uma obra de Mozart, e seria bem-vindo também em termos de sonoridade, entende? Isso eu digo que no século XX, quando vocês comentaram essa coisa de colocar, né, da reunião que teve, sobre o fato para colocar ritmos brasileiros e, né, sonoridades e tal, eu acho que tem alguma coisa aí que causa um ruído na apreciação das pessoas, sabe? E eu vou te dizer que o meu principal intuito sempre foi, no fundo, é fazer as pessoas voltarem a aprender a ouvir. Em primeiro lugar, ouvir somente. Né? Então, a partir do ouvir vem a introspecção, e não um movimento contrário. Você busca a introspecção e depois ouça. Não tem como. Entendeu? Então, musicalmente, esse sempre foi o trabalho do Cantos Firmes, e também sempre trabalhou ali na missa também. Né? A gente fazer com que as coisas sejam apresentadas de modo que as pessoas possam ouvir. É muito engraçado, e vou te dizer isso na prática, as pessoas a gente vai cantar o credo rezado, o credo cantado tem tamanhos completamente distintos. O credo cantado é muito mais falado, é muito mais curto, rezado é muito mais curto. E as pessoas ficam de pé. Então, só pelo fato de elas ficarem de pé e ouvir uma música que é muito maior do que elas rezam, já é um exercício, já é válido. Elas têm que estar ali, entende? É interessante porque é um momento em que a gente faz uma espécie de... É didático, entende? Eu sempre penso no aspecto didático da coisa, né? Por isso que eu falo, 3, 4 pessoas é suficiente para você criar uma certa estrutura, porque você precisa seguir a lógica da própria missa, e ali é dentro que você encaixa as coisas, né? Essa dimensão que você fala do exercício é fundamental. As pessoas hoje em dia se criou uma mentalidade em que as pessoas elas acham que isso aí não é só na missa, isso aí não é só na igreja. Sim. Em arte a gente também vê isso com frequência. Eu me lembro de um diretor que ele perguntava para o ator assim: você está se sentindo confortável? Ele achava que o ator estar se sentindo confortável em cena era um indício positivo, quando na verdade a cena não é um lugar confortável. A palavra não é esta. É um lugar de exercício. É como você perguntar para um atleta se ele está se sentindo confortável fazendo uma acrobacia. A palavra não é essa. Talvez está sendo orgânico. Você está conseguindo uma organicidade, está vivo. Ou você está mecânico, né? Está exterior. Você não está conseguindo encontrar a estrutura interna, vamos dizer assim, do movimento. A Cecília Meirelles tem um poema em que ela se refere à própria vida, mas também à poesia, e ela tem um verso que diz: neste longo exercício de alma. E a vida, de uma certa forma, é isso, é um longo exercício de alma. Né? Então, a missa é um lugar onde você vai exatamente para exercitar-se animicamente ou espiritualmente, já que a gente tem uma vida tão dispersa hoje em dia, né? E acaba não tendo até tempo para contemplar essa dimensão interior que é tão fundamental, que, no fim das contas, é o que vai ser levado em conta no momento da nossa morte. Sim. Quer dizer, qual é o estado da nossa alma, e não tudo mais de exterior que estiver naquele momento à nossa volta. Né? Sim, é o que eu costumo costumeiramente falar isso para os meus atores nesse sentido também, esse exercício do ouvir. Esse é o princípio básico, né? E o mais interessante é que, assim, todos esses anos do próprio Cantos Firmes, eu já tive várias experiências, né, em que a gente teve que fazer uma determinada música para uma missa, e eu tive que conversar com a comissão de música da própria missa, da própria igreja, né, que está ali costumeiramente fazendo todo o trabalho prático e tal. E isso aconteceu uma vez em que a gente foi, um professor da universidade aqui, contratou o grupo para fazer uma missa onde ele compunha ao estilo renascentista. E ele queria muito ouvir as composições e, ao mesmo tempo, oferecer isso para a igreja que ele frequentava. E, inclusive, nós tivemos que chamar mais cantores, era uma obra um pouco mais robusta, assim, foram 15 cantores, e a gente começou a ensaiar, e aí, um determinado dia, eu tive que ir lá conversar com a menina que cuidava da parte da música da missa.
E foi uma reunião muito estressante, muito de combate, assim, porque ela realmente achava completamente estranho o fato de a gente cantar alguma coisa na missa em que o público não cantaria junto com a gente, porque eram obras polifônicas que a gente ia cantar, né? E eu fui... A primeira coisa que eu fui conversar com ela era assim, que eu questionei ela foi, quando as pessoas escutam algo, uma música polifônica, no caso, elas também estão orando. Eu coloquei isso para ela. É uma forma de orar. Você leva isso em conta? Para ela não. Orar seria cantar junto. Né? Então, esse aspecto da audição e da introspecção vindo da audição era completamente estranho a ela. A missa, o grupo tinha bateria, tinha baixo, tinha instrumentos de percussão, era uma sonoridade muito forte, e a gente ia fazer música a capela, então já ia ter uma discrepância enorme das duas sonoridades, né? O máximo que eu consegui foi fazer meio a meio, e ficou uma missa muito, para quem estava ouvindo, aposto, muito estranha, porque era uma sonoridade super forte, da bateria, do baixo e tal, e daqui a pouco vinham 15 cantores a fazer uma coisa a capela. E foi o máximo que eu consegui nesse diálogo, né? Então, eu acho, Malê, que na verdade agora pensando de maneira prática, né, disso que você estava falando assim, de estratégias, eu sempre gosto de pensar isso, sabe, estratégias, assim, o que a gente pode já ir fazendo. É uma discussão ainda que eu tenho bastante ali na própria catedral, em outras igrejas e tal, e assim, eu sou ainda pela ideia de se voltar ao cultivo, não de fato como era na época, mas de maneira mais singela e mais humilde, a ideia do mestre de capela, a ideia de ter um músico que seja contratado pela igreja para ser responsável pela sonoridade da missa. Porque tu pensa assim, ó, sonoridade da missa tem a ver com uma coisa, não só com relação ao que se canta, ao microfone onde vai ser feita a leitura. Entende? Quer dizer, se eu tenho um músico ali que cuida da música, ele naturalmente já vai ouvir aquele microfone e já vai regular para quem vai ler. Quer dizer, as pessoas já vão poder entender melhor a palavra. O aspecto técnico, que é aquilo que vocês estavam conversando, né, o que é melhor para Deus tem que ser feito da melhor maneira, sendo encarregado por essa pessoa. Né? E ao mesmo tempo, assim, o coral, que geralmente são pessoas da comunidade, que não são, às vezes não são profissionais, são pessoas... Sendo um músico, ele vai saber escolher o tamanho da obra para o tamanho dos cantores também. Assim como a gente faz em teatro, a gente escolhe o texto para o tamanho dos atores, o tamanho da obra, o tamanho dos cantores, isso tem muito a ver com a percepção de um músico. E aí eu vou mais além, tá? Eu conheço muitos músicos que não são católicos e têm profundo respeito pela música sacra, e muitos católicos que não têm esse respeito, não têm essa proximidade, nem o desejo de ter o respeito. Entende? Então, assim, inclusive tenho colegas meus que não são católicos, enfim, que não têm a sua vida ligada à igreja, mas que fariam um trabalho muito bom, entende? Musicalmente falando, quer dizer, estariam a serviço muito mais do que se tem hoje, né? Então, eu não sei como resolver isso do ponto de vista da igreja, né? Que recursos teria para se pagar um músico, por exemplo. Mas eu acho que, em termos práticos, seria a solução mais eficaz no momento. Isso me faz pensar em duas coisas bem distintas aqui, enquanto você falava, que primeiro, eu acho que você tem plena razão nisso que você está dizendo. E o que a gente tem visto, eu estou falando assim de uma amostragem pequena, que é onde eu vou, as missas que aqui no estado de São Paulo, e no Rio Grande do Sul, aí em Santa Catarina, quando eu viajo, mas me parece que é uma situação geral pelo que eu tenho conversado com as pessoas. A música litúrgica é de responsabilidade de grupos que são, eu não diria nem que são músicos amadores, que gostam de música. Porque o que eu constato é que, assim, as pessoas elas não têm mesmo um ouvido treinado mínimo. Vou te dar um exemplo. Hoje mesmo, na missa que eu assisti hoje, mas com frequência isso acontece, e as pessoas estão lá num padrão de música que é o que elas ensaiaram lá. E o sacerdote, no momento da elevação ali, ele usa um cantochão hoje, usou, que é muito comum os sacerdotes fazerem, que é com Cristo, por Cristo, em Cristo.
a voz de Deus Pai. Aí termina na unidade do Espírito Santo. Aí você espera o que a resposta? Um amém, que é a resposta. Não, eles cantaram amém, amém, Isso. amém. Uhum. Pô, o sacerdote está conduzindo a coisa, ele mesmo está te dando Uhum. o padrão e você responde não ao que você está ouvindo, mas a um esquema lá preparado e desconectado. Eu acho que assim, é o exemplo claro da desconexão que há muitos, como chamar, músicos, animadores aí Uhum. das igrejas fazem, das paróquias. Eles não, eles, mesmo que o sacerdote esteja buscando, porque o cantochão, ele quase que não ele é quase mesmo a chamada, vamos dizer, missa cantada, né? Ele está entre a música e a fala. Uhum. Uhum. E é algo que quase que você entra naquilo intuitivamente, você não precisa de treinamento nenhum para isso. Né? Então, esse é um dos pontos que eu tenho notado. A música muitas vezes segue em paralelo, sem relação nenhuma. Quer dizer, toda vez que entra a música, diz, bom, agora eu tenho que esperar eles cantarem para depois continuar a ação litúrgica. Uhum. Né? Uhum. Uhum. E o outro ponto, completamente distinto, mas que você levanta, que eu acho que também é fundamental, e que também se liga com essa questão do mestre de capela, é assim que chama? Uhum. Isso. Uhum. É que eu também, há muitos anos, na verdade, eu penso em gravar um vídeo curto, e nunca fiz isto, porque eu nunca achei uma maneira de fazer, mas agora eu vou fazer pela primeira vez aqui. Quer dizer para as pessoas assim, ó, sabe por que que a maioria dos artistas tem dificuldade com a igreja, não se converte, fica de longe e tem inclusive preconceitos contra a igreja pela qualidade musical do que se ouve nas missas. Quer dizer, alguém que tem alguma formação artística, não estou falando nem de alguém que tem uma profunda formação artística, mas alguém que tem educação artística e entra numa missa hoje, o que ele ouve espanta, a pessoa vai Uhum. embora, diz, isto aqui não é sério, isto aqui não vai me aproximar de Deus. E essas pessoas não estão próximas de Deus, talvez até estejam, mas o que elas estão produzindo, vamos dizer, Uhum. sonoramente, não corresponde à sua vida interior. É grave porque como é que você vai explicar isso para as pessoas? E essa coisa do mestre de capela, eu conheço casos, não é um ou dois, são vários, de músicos que fariam até gratuitamente esse trabalho. Uhum. E eles são recusados, às vezes pelo pároco, ou mesmo pelos grupos que reagem mal, porque Uhum. ele está tentando trazer um padrão mais alto, as Uhum. pessoas identificam como um padrão estranho e Sim, não popular. exatamente. Exato. Isso aconteceu comigo já. Esse trabalho que a gente faz aqui na catedral é gratuito, né? E eu faço com os meus alunos. A premissa é: os alunos precisam, quem quiser cantar nesse grupo, precisa fazer aula comigo. Então, paga para fazer aula, ok, mas eu não recebo nada da própria igreja para fazer, nós fazemos porque a gente quer fazer isso, né? E esses preconceitos acontecem de ambas as partes também, sabe, Mane? Porque já aconteceu, por exemplo, desse meu grupo de alunos, nós fazemos uma missa em Balneário Pissarras, aqui próximo, e aconteceu disso, assim, da gente perceber que o público ficou muito extasiado com a sonoridade, tipo, é uma coisa muito diferente, então a gente foi singular, foi só daquela vez, e não mais, né? E ao mesmo tempo, a gente sentiu um pouco, assim, né, dos párocos, as pessoas em volta, assim, do tipo, nossa, que nobre essa música, me senti em Roma,
sabe? Então, que deveria ser do dia a dia, né? Aquela sonoridade. E as pessoas gostaram muito, ficaram muito impressionadas com a sonoridade, muito impressionadas com aquele tipo de música sendo feita na própria missa, e só que tudo tem a ver com essa questão realmente técnica. Como eu falei, no meu grupo, por exemplo, tem um rapaz que é ateu, e ele tem um respeito profundo por música sacra, e ele faria muita coisa nesse sentido, pela questão estética, pela questão da beleza estética dessa música, né? E eu acho que é possível porque isso poderia atrair essas pessoas que você está falando, esses artistas que querem trabalhar. Porque tem uma coisa que é a seguinte, Marlene, a igreja é um dos lugares mais incríveis para se cantar, se não o mais incrível lugar para se cantar. Isso vale para todos, para um ateu, para um católico, para quem for, porque o ateu ele vai não só as imagens, a beleza da própria, mas a acústica daquele lugar é algo que toca qualquer um, entende? Então, assim, tanto que a gente fala-se de música vocal, fala-se de se cantar em igreja. Não tem, é difícil hoje, fala em música vocal, vamos cantar no teatro, um teatro é seco, é a pior coisa para um cantor. Então, o melhor local é a igreja. Então, você vê que inspiração não falta, seja para quem for, entende? Seja pelo motivo do mais alto, seja pelo motivo estético, né? Então, teriam pessoas, assim, a questão é, como a igreja pode trazer essas pessoas, trazer esse mestre de capela, trazer essa pessoa responsável pela música, porque a partir do momento que tem ele, dando o exemplo desse meu amigo que rege um coral aqui, que é de um hospital, que é o hospital de caridade, e tem uma igreja atrelada ao hospital. Quem paga esse regente é o hospital, a igreja não tem recursos a princípio para pagar ele, mas o hospital paga e ele faz as missas para a igreja que está ali dentro do próprio hospital. Então, achou-se um meio ali, por exemplo, para resolver esse problema, né? E, ao mesmo tempo, as pessoas do coral são da comunidade, são pessoas que vêm para cantar, querem cantar, tem padrões, tem níveis diferenciados de técnica, tem, mas aí vai, se você tem alguém que tem um conhecimento mais profundo musicalmente, ele vai conseguir resolver esses problemas e dar conta das duas coisas, que é oferecer boa música para Deus e oferecer uma condição técnica para quem está executando, no caso dos cantores, né? Então, eu acho que é possível, só que é como se articular isso, né? E, ao mesmo tempo, existe uma coisa que vocês comentaram também, toda essa a coisa que teve do movimento carismático, assim, ainda se tem um certo também preconceito de que, assim, música sacra, de fato, como a de melhor qualidade é chata. O canto gregoriano é chato, né? A música sacra do período renascentista é chato. Então, isso tem a ver também com a maneira como se executa e como se coloca isso dentro, como se faz isso dentro da própria missa. Porque o que eu percebo nos nossos concertos, quando é música de concerto, e mesmo quando é dentro da missa, a gente não escuta isso. Entende? Pelo contrário, a gente percebe que as pessoas embarcam na introspecção que a gente sugere para elas, né? É engraçado que aí tem uma analogia com o que acontece na cultura do país também, não é? É que uma minoria que tem o poder ali sobre a música litúrgica acaba definindo o que as pessoas gostam, né? Acabam dizendo assim, não, isso aí a Assembleia não vai participar, e não é verdade. Às vezes as pessoas estão sedentas por silêncio. Aliás, as mais piedosas certamente estão sedentas por silêncio. Eu já vi gente no final da missa, assim, procurando fazer ação de graças assim, ó, porque não é só a música, às vezes acabou a música, mas também tem um blá, 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 as pessoas conversando, né, dentro da igreja, logo depois da missa, não dando possibilidade para quem quer rezar, de fato, rezar. Uhum. Né? Então, tem também isto. E tem essa confusão sobre a qual eu venho insistindo entre popular e midiático. As pessoas falam música popular, mas elas produzem uma música que é a música que está tocando na mídia, que é da indústria musical, não é a música popular. Uhum. Se você pensar, outro dia eu estava comentando com alguém, acho que não sei se foi com o próprio Felipe, se você pega as saudades do Jeca, tristeza do Jeca, você pega as músicas no Nordeste, tem muita coisa também, mas a música popular mesmo,
ela tem já uma dimensão de interioridade, vamos dizer, ou ela tem uma alma já, que, apesar de não ser propriamente litúrgica, a torna mais propícia, especialmente para alguns momentos, como entrada, saída, ofertório, alguns momentos em que, dizer assim, ela enquadra melhor, né? Uhum. Eu já vi isso, viu, Mali? E você falou, foi com o Felipe isso, eu lembrei agora do que você falou no Hangout. E eu acho, eu já fui em algumas missas em que quem estava na parte musical era um senhor com uma viola caipira e uma senhora apenas cantando. Aquilo tinha muito mais força e estava muito melhor e muito mais afinado e estava muito mais dentro do espírito de reza e de oração e de introspecção do que lugares que, tipo, muito som e com uma produção muito grande. Às vezes confunde-se isso também. Vamos produzir, vamos colocar um violino, uma bateria, um baixo. Só que, assim, a acústica da igreja, ela já tem uma reverberação muito forte. Já é complicado usar microfone dentro da igreja, né? A gente já tem caixa de som, microfone. Você imagina instrumentos que são fortes por si próprios, né? Então, me parece que o ponto principal a gente volta nesse mesmo lugar, que é esse lugar da audição, da introspecção, do menos, né? Do menos som, mais cuidado com o som. Então, por exemplo, se você pega uma melodia como essa que você falou ali, e eu sou o regente de um coral, eu vou trabalhar essa melodia em uníssono com esse coral, vão todos cantar em uníssono, de repente eu posso compor também uma segunda voz e já trabalho com eles. Ah, legal, já estão cantando super bem as duas vozes, beleza, eu componho uma terceira e a gente vai complexificando e dando mais beleza à composição, ao mesmo tempo que a gente vai mantendo a melodia original. Isso tudo, um músico faria isso naturalmente. Né? E como eu falei, o exemplo do microfone, né, que tendo um músico, alguém que cuida do som das coisas dentro da igreja, tudo vem para esse lugar que a arte tem perdido muito, né, nesse nosso século 20, 21, que é o lugar de tornar novamente a arte sagrada, né, o lugar sagrado da execução das coisas, né, seja no teatro, seja na música. Então, o músico já vai saber que os volumes dos instrumentos. Ele já vai saber os momentos de pausa. Por exemplo, existe um momento muito bonito aqui na missa, em que, após a parte do sermão do padre, antes do credo, o organista toca algo e deixa as pessoas escutando aquela música, lembrando das palavras daquilo que o padre acabou de falar. Então é um momento super singelo, super bonito, que o próprio padre Chang aqui, que instituiu isso, o padre Felipe também, e já virou uma regra e as pessoas respeitam e quando não tem, sentem falta, vamos dizer assim, né? Então, é necessário, por isso que uma vez o padre Felipe falou isso, assim, né, assim, o músico dentro da missa produzir e organizar artisticamente para que a cerimônia tenha, como um todo, uma beleza forte, né? Uma grande beleza. Quer dizer, ele está encarregado, de fato, a elevar o padrão estético ao Senhor. Né? Então... Sim, o próprio rito é uma organização do tempo, ele é ritmo. A palavra Sim. rito e ritmo tem a mesma raiz, né? É uma organização do tempo. Eu vejo que as pessoas não têm essa noção, então elas às vezes se estendem em coisas que é para ser menor, sempre são para ser menores, né? E etc. Elas não têm. E também tem ó, essa música popular. Se eu fico pensando às vezes que existem determinadas músicas que até eram veiculadas pela mídia e que poderiam ser aproveitadas, que são melhores do que o que a gente ouve, porque o que a gente ouve aqui, convenhamos, 90% é muito ruim. Uhum. Não é nem o estilo que eu estou discutindo agora, estou discutindo a qualidade, são músicas primárias, mal feitas. E não adianta assim dizer que, não, mas a boa, eu tenho boa intenção. Não, a boa intenção, ela leva em conta a adequação das coisas. Né? Essa ideia, por exemplo, de que qualquer música serve para a igreja, imagine o oposto, que você está, digamos, numa balada, e aí você bota lá para tocar o Requiem do Mozart. Vai todo mundo estranhar, não vai? Claro. Né? Você está na gafieira,
e aí entra um palestrino. Todo mundo vai reclamar, assoviar, tira essa merda, né? Não é isso? O que você está fazendo, cara? Então, é só inverter o raciocínio para você ver que não serve, uma coisa não está adequada à outra. Uhum. Né? Cada evento, cada acontecimento pede um tipo de atmosfera. É tão Uhum. óbvio, Sim. né? Mas as pessoas perderam essa noção. Eu sempre lembro, tem aquela Eu Sei Que Vou Te Amar, do Tom Jobim, com a letra do Vinícius, onde que é uma música que fala da mulher ali, mas de uma forma tão sublime, ou tão, vamos dizer assim, quase metafísica, que nem fala que é de uma mulher, só fala num você. Muitas vezes eu cantei essa música para Deus. A melodia é belíssima. É possível ainda fazer uma espécie de escrutínio aí no nosso repertório musical, excetuando algumas coisas que o próprio Milton Nascimento já gravou, que são mesmo sacras, ou pelo menos de cultura popular sacra, que nós teríamos muitas melodias, mas não, o cara quer compor a musiquinha dele. Eu não acho que ele não possa compor, eu acho que pode, só que aí, meu filho, você tem que estudar o assunto profundamente, porque senão é uma visão muito superficial e não é amadora, é leiga, é assim, estranha ao universo musical você achar que não há muita diferença entre o iê, iê, iê. Tá entendendo? Muitas vezes eu ouço umas músicas, eu lembro da Noviça Rebelde, sabe? E lembro da década de 70, porque eu sou velho, então eu vivi aquilo lá. Eu digo, olha, isso aqui parece o que nós chamávamos de reunião dançante, ou então parece assim aquelas reuniões hippies que os caras ficavam em volta da fogueira, cantando coisas muito banais. Eu não estou falando daqueles que Uhum. estou falando, eu sei, de um Cat Stevens, enfim, Uhum. de outro patamar. Não, essa coisa naif, no no péssimo sentido da palavra. O Felipe chamou de kit, que eu acho Uhum. que também é uma boa expressão. Isto espanta as pessoas. E Uhum. não é possível você acreditar, de fato, se você for sincero, que as pessoas querem ouvir isto. Não é verdade. As pessoas não Uhum. querem. E está comprovado isso, porque, assim como em arte, quando a gente faz algumas coisas bem estruturadas, mesmo que sejam muito simples em termos de forma artística, mas que sejam, vamos dizer, estruturadas, as pessoas vêm agradecer. Eu vejo isso nas minhas direções com frequência. As pessoas felizes de terem visto um, assim, sei eu, um Molière bem feitinho, Uhum. dizendo, olha, que legal, eu entendi tudo, porque na arte contemporânea, que na verdade muitas vezes não tem mais, como a gente comentou semana passada, a dimensão formal, e é simplesmente uma expressão de opinião ou de posicionamento político, as pessoas não entendem nada do que está acontecendo. A população em geral foi alijada do movimento artístico pelo próprio movimento artístico, que começou a produzir coisas que só os artistas entendem e uma parte deles gosta. Eu entendo tudo que está acontecendo, mas eu não gosto de quase nada do que eu vejo, porque eu estou interessado, estou cada vez mais velho, como todo mundo, e cada vez mais reacionário, como as pessoas gostam de dizer, né? Essa noite ainda vou publicar um texto do Nelson, que é um dos meus mestres, né? Porque era um homem assim de uma integridade e de uma honestidade, de uma coragem, né? Que nos faz falta hoje. Eu vejo que eu mesmo assim não consigo chegar ainda naquele patamar ali de, vamos dizer assim, de exposição da minha própria alma, que é em última instância, o lugar do artista, pelo menos do artista moderno, né? Uhum. Mas as pessoas hoje em dia, elas expõem diretamente, elas não têm a forma. Uhum.
Eu vejo duas coisas também, Mane, em cima disso que você falou, que assim, formalmente as músicas, basicamente, que eu vejo nas missas, são ressonâncias desse lugar midiático que você fala, simplificado ainda, em vários termos, porque a pessoa não tem condição técnica de, às vezes, de dominar um instrumento e conseguir fazer certas coisas. Quando ela faz, às vezes, tá desafinado, tá fora do tempo, enfim, quando ela, né, imagina que está conseguindo, ainda não está de fato conseguindo. Isso é um fator, quer dizer, tecnicamente, você vê muita carência, são pessoas que gostam de música, mas só gostar você não vai conseguir tocar bem no violão, né? E não vai conseguir bem cantar. E a outra coisa é assim, é um exercício diário também. As missas acontecem, né, repetidamente. Então, muitas pessoas também vão desconsiderando o valor da própria música em si, porque é só mais um dia. É de novo, e é de novo, e é de novo. Entende? Então isso vai caindo numa espécie de desuso da própria música. Ela fica a serviço somente do compromisso de ter música naquele momento. Então tá ok, se hoje está desafinado, tudo bem, amanhã vai ter de novo, aí amanhã eu afino. Entendeu? Então isso, isso é um problema sério, porque a repetição deveria, na verdade, melhorar as coisas e não piorar as coisas, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, se você tem um músico ali que possa fazer com mais qualidade as coisas, ele vai gostar justamente de repetir, porque cada vez que ele vai repetir, ele vai melhorar cada vez mais o que ele está fazendo ali. E para os cantores também. E outra coisa, a gente que trabalha com grupo vocal, com teatro, a gente sabe que o que a gente quer mostrar, o que a gente quer apresentar e repetir as coisas, para que elas possam cada vez melhor ser apresentadas. Então, para que lugar melhor do que na missa, onde sempre há repetição e sempre o mesmo lugar? Para a música é essencial, mas aí fica uma coisa meio paradoxal. A música é ruim e ela é tocada todas sexta, sábado, domingo, por exemplo. Como que acontece isso? Né? Aí, às vezes, eu vejo que se trocam. Na sexta é um grupo, no sábado é outro, no domingo é outro, porque as pessoas não têm compromisso, não conseguem fazer sempre, né? E aí você vê que elas também, aí fica desafinada na sexta, fica desafinada no sábado e no domingo também, porque são grupos diferentes e não tem possibilidade de praticar aquilo de fato, né? Então, isso é um aspecto. É outro aspecto que eu acho que, musicalmente, tendo alguém responsável e sendo o mesmo grupo, já ajudaria muito, né? Elas não são amadoras, mas são diletantes, né? Sim. Se bem que dileção é amor também, mas eu acho que a gente pode fazer essa distinção. Elas fazem aquilo ali, mas elas não têm amor de fato, porque senão, é como você diz, cada domingo, mesmo que assim, tem 3 grupos diferentes, mas você reproduz a mesma música, se você é um artista, você vai melhorando, porque você não aguenta. A gente é artista e sabe, a gente não tá bom, nunca tá bom. Uhum. Então, se você acha que tá bom, é porque o seu grau de exigência é muito baixo. Exatamente. Né? Eu também gosto de dizer assim que gosto não se discute, educa-se. O gosto tem que ser educado. Você não pode, não adianta se você fala para as pessoas, eu imagino e espero que pessoas que estão envolvidas com a liturgia, com a música litúrgica na igreja estejam ouvindo essa conversa. Eu espero que as pessoas não tomem isto como negativamente, mas ao contrário percebam que o que a gente está a favor de vocês. A gente está querendo, quer dizer, meu projeto com esses hangouts é dar instrumento para pessoas que muitas vezes estão fazendo de boa vontade aquilo ali, mas elas estão desorientadas, elas não têm referências. Então, elas têm um padrão, vamos dizer, de exigência muito baixo. E a gente, quer dizer, como eu disse no Hangout com o Felipe, não, eu disse num vídeo que eu gravei outro dia aí, digo, quando você quer pão, você vai comprar pão de quem sabe fazer pão. Quando você vai ao médico, especialmente ao médico, você vai a um especialista, alguém que dedicou-se anos e anos e anos a estudar o assunto. Você não vai a qualquer curandeiro e qualquer metido a médico. A mesma coisa com arte, com música, mas com arte em geral. Você quer saber o que é arte, você tem que perguntar para algum artista sério que tem experiência e se dedica àquilo há anos. Né? E essas pessoas têm que ser ouvidas para orientar.
é possível fazer música simples na liturgia, você não precisa de um autoconhecimento artístico, ninguém está pedindo aqui virtuosos, gente, né? Pelo contrário, a gente está pedindo gente de boa vontade, e a boa vontade inclui a escuta, inclui você perguntar para, para quem conhece o assunto, se pedir orientação. Inclui você não ser pretensioso, não querer fazer o que você não sabe fazer. Né? Muitas vezes a gente vê as pessoas semitonando. Se você não sabe cantar, você não deve cantar até você aprender. Isso aí, qualquer professor de música, se você não for um desastre auditivo, a, coloca, você vai aos poucos afinando e aí você é capaz de cantar. Então, se você quer cantar na liturgia, né, você deve saber cantar, e isto aprende-se. É tão simples. Então, por um lado, eu vejo que assim, não, as pessoas têm boa intenção, mas por um lado, eu vejo assim, não, mas é uma boa, é uma intenção quase assim, muitas vezes, eu vou só participar e não de fato colaborar. Colaborar quer dizer trabalhar junto, né, na liturgia. A gente não pode exigir que os sacerdotes, diáconos e mesmo assim os ministros das outras áreas tenham conhecimento musical. Quem tem conhecimento musical são os músicos. Né? Então, são eles que deveriam ser ouvidos, né, na questão. Por isso eu tenho, e vou continuar fazendo hangouts com músicos, para que a gente crie uma espécie assim de banco de orientações e de reflexões para ajudar a orientar as pessoas que estão dentro da igreja procurando colaborar na ação litúrgica. E eu acho que é estratégia mesmo, sabe? Eu acho que assim, como você falou, a gente está querendo, na verdade, estamos querendo auxiliar, estamos juntos, né, nessa história. E eu acho que eu sempre penso em estratégia, sempre penso em questões nesse sentido práticas, o que se pode fazer para melhorar em termos de orientação, em termos de repertório, por exemplo, não necessariamente um repertório somente com influências brasileiras, talvez complique do que ajude, talvez um repertório coral clássico para começo de conversa seja mais interessante para aquele grupo que esteja querendo fazer alguma coisa. Mas ninguém aqui, como é que a gente, nesse coro gregoriano, por exemplo, para cantar no coro, precisa fazer aula de canto primeiro. Então, às vezes, por exemplo, alguém que está trabalhando com coro na igreja também dá aula de canto. Ele não necessariamente só vai fazer a música, mas ele dá aula particular de canto, por exemplo, porque é muito comum, as pessoas vão na missa no coro gregoriano e falam, eu quero cantar também, porque o padre sempre fala, quem quiser participar, entre em contato com o Jefferson e tal. E eu falo, a questão é participar, é como você falou, você tem que cantar bem, você tem que aprender a cantar. A tua intenção de só querer participar tá ótimo, isso já é meio caminho andado, mas falta a outra parte, que é você aprender de fato, tecnicamente, o que se precisa fazer para poder oferecer a melhor coisa na missa, né? Então, é óbvio, é trabalho, é um esforço, não é algo que você vai de uma semana para outra conseguir fazer, mas quando você consegue, é de uma diferença absurda, né, qualitativos e para as pessoas que estão ouvindo também, a própria estrutura da missa também. Eu percebo isso nessa missa que a gente faz, quanto que a própria música muda a frequência cardíaca das pessoas, nesse sentido. Quer dizer, o silêncio aumenta, a introspecção aumenta, as pessoas no canto final, que geralmente a gente faz o Salve Regina, elas não vão embora direto, elas ficam um pouco para ouvir primeiro o Salve Regina e depois elas saem. Quer dizer, você vê que há essa necessidade nos concertos também, mano, e muita gente fala, eu vou lá assistir vocês, eu adoro música renascentista, e às vezes eu dou uma perguntada para a pessoa, mas o que você já escutou? Ela não sabe dizer, na verdade ela ouviu falar que música renascentista é bonito, é legal, mas quando ela vai ouvir de fato, é uma surpresa gigantesca para ela, né? Então, eu acho que a gente tem essa possibilidade com o discurso dos sons, poder, de fato, melhorar toda a estrutura da missa, melhorar, inclusive, o ouvido das pessoas, né? Não no sentido que a música vai melhorar, mas, assim, a ideia de que ela vai contribuir para que elas possam exercitar o ouvir, não só na igreja, mas também fora dela.
né? Então, esse lugar, se a gente tem aquele momento para aquela atmosfera, vamos fazer de fato acontecer. Que é aquela história que a gente fala no teatro, né? Eu estou dizendo algo, mas não está acontecendo de fato o que eu estou dizendo, né? Eu, enquanto ator, só não, eu fiz isso, fiz aquilo, não, mas de fato você não fez. Então, musicalmente é a mesma coisa, e quebrar um pouco desses preconceitos de que a introspecção, de que o silêncio, de que isso é chato, afasta as pessoas. Não, pelo contrário, faz elas voltarem para si mesmas, faz elas, né? Então a gente tem uma coisa poderosa nas mãos. Eu realmente não sei como isso pode ser resolvido do ponto de vista prático das próprias igrejas, quando eu digo mestre de capela, alguém que possa ser pago para isso, entende? Sinceramente, eu não sei como isso pode ser resolvido. Mas tem pessoas que se ofereceriam gratuitamente? Acredito que tem, sim, né? A questão da frequência, muda-se grupos, usa-se um regente num dia, um outro músico no outro dia, um outro músico no outro dia, por exemplo, né? Uma solução possível. E lembre-se, não precisa ser para os grandes, quando 3, 4 cantores conseguem fazer uma missa completa, às vezes. Mas, às vezes não fazem, porque eu faço isso, né? Então, eu acho que e diálogo entre as pessoas que fazem música também. Esses hangouts são super importantes, porque são pessoas que estão, às vezes, muito afastados. Eu, particularmente, não conhecia, né? Eu fui ver o trabalho do Felipe mensagem no YouTube, achei maravilhoso, incrível o trabalho dele, musical. Então, ele, por exemplo, mostra claramente uma coisa que se tem um preconceito enorme aqui, que as pessoas falam, inclusive músicos, tá? Falam, é o coro da igreja. Geralmente, quando falam o coro da igreja, é um coro que tem uma qualidade muito inferior, que são pessoas que são diletantes, que não estão preocupadas nem em afinar, né? E ele mostra ali na prática que um coro de igreja é um baita de um coro, entende? Quer dizer, tem uma sonoridade incrível, consegue fazer obras contemporâneas, antigas e tal, e fazer uma música de qualidade dentro da missa, né? Então, eu acho que é super importante esse diálogo mesmo, estava na hora mesmo, viu? Os artistas são os grandes mediadores, né? Bom, muito bem, Felipe, nós estamos chegando no nosso tempo já. Eu queria dizer uma coisa para final. Te chamei de Felipe, ó. Foi. Falando no Felipe, eu fiquei com o Felipe na cabeça. O Jefferson, nós estamos chegando no nosso tempo, mas agora o Felipe colocou alguns exemplos de música, né? Uhum. Nos comentários do outro Hangout. Sim. Eu me lembrei que eu escaneei há alguns anos atrás um devocionário musical da década de 30, 40, que tem uma série de partituras, tanto gregorianas quanto populares, e tudo em notação moderna, né? Então fáceis de reproduzir. Eu vou colocar isso também, quer dizer, me ocorreu agora que a gente pode abrir um espaço, talvez um blog, ou então uma página dentro do meu site lá, que a gente ponha material para as pessoas, né? Ótimo, ótimo. Que você, Felipe, e as outras pessoas, mesmo aqueles que não, ainda que não participaram aqui de um hangout diretamente, mas que a gente coloque material para as pessoas terem referências e terem sugestões de músicas para serem usadas na liturgia. Ótimo. Vamos fazer isso. Ótimo, perfeito. Uhum. Eu vou pensar qual é o melhor lugar para pôr isto, que talvez não seja de associar diretamente com o meu site, mas eu acho que a gente pode abrir um canal no YouTube, né? Porque mesmo que sejam músicas em MP3, a gente coloca uma imagem lá, eu mesmo posso fazer isso, se você não... Mas eu acho que hoje em dia músico tem tecnologia para isso. Né? É muito costume ter as partituras também, Malê. Às vezes tem canais no YouTube enormes, assim, muitos canais, onde você tem a partitura e a música sendo executada ao mesmo tempo, para que a pessoa possa ver e, né, inclusive, então, até tirar a gente pode criar um canal lá e, assim, pode botar várias pessoas, eu, você, Felipe, e quem mais se dispuser, né, como administradores, para ficar botando material ali, né, chamado, sei, música litúrgica ou coisa que o valha. Eu vou providenciar isso e aí entro em contato contigo e com o Felipe para a gente já começar, porque eu acho que isso é uma boa medida prática também. Isso. Porque tem gente por esse Brasil afora que não tem acesso. E procurar isso, assim, né,
pelo Google, Uhum. tem que fazer um refinamento aí que dá muito trabalho. Uhum. Então vamos fazer isso. Perfeito. Jefferson, foi um prazer essa conversa, acho que foi assim, muito útil. Não sei se você ainda quer dizer alguma coisa para finalizar, mas eu já te agradeço de antemão aqui, e certamente vamos fazer ainda mais conversas aqui, pegando coisas mais específicas, né, que eu acho, até como eu já pedi no Hangout lá do Felipe, mandem perguntas ou questões ou sugestões, porque eu pretendo fazer, se não semanalmente, o ideal é que seja semanalmente, mas pelo menos com frequência, hangouts ou vídeos curtos também com amigos, ou conhecidos, ou novos amigos, para cooperar nesse trabalho de restauração, vamos dizer assim, do ambiente musical da liturgia no Brasil, que é onde a gente está e tá de bom tamanho já se a gente conseguir fazer isso. Maravilha, Mani. Eu que agradeço o convite. Estou pronto para qualquer conversa, outro hangout. E acho que a gente precisa fazer uns hangouts sobre teatro também, Sim, aproveitando sim. aqui, né? E assim que você, né, esses materiais acho super importante também a gente colocar, ter um centro, né, que a gente possa dialogar com os outros músicos também do Brasil. E quando você quiser fazer um outro hangout também, estou de prontidão. Então tá bom, querido. Fica com Deus. Muito obrigado. Obrigado a todos. Divulguem esse trabalho, especialmente as equipes de liturgia, porque é esse o público que a gente está visando aqui. A gente está querendo mesmo colaborar, né, com as pessoas que estão trabalhando com a arte. Agora estamos pensando particularmente na música, porque ela é tão essencial ao rito, né, no Brasil, tá bom? Então, boa noite ou boa tarde e muito obrigado.